Bom, galera, continuando aí, fala agora de decomposição vetorial, né? A ideia de decompor alguma coisa é transformar um todo, né, em partes menores, né? Por exemplo, a gente pode transformar o número 10 em 2 vezes 5. Você vai estar decompondo o número 10 em dois produtos, em um produto, na verdade, né, de dois fatores, né, o 2 e o 5. Você também poderia transformar, né, o número 10 numa decomposição de 2 mais 3 mais 5. Né? 2 mais 3 mais 5 vai dar 10. Aí você estaria decompondo o número 10, né, em três parcelas, né, uma de 2, uma de 3 e uma de 5. Então, na prática, 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, é a mesma coisa que 2 mais 3 mais 5. Então, a ideia de decompor alguma coisa é isso, é você transformar alguma coisa em partes menores, né? E isso, de vez em quando, é muito útil. Por exemplo, quando a gente decompõe um número em fatores primos, a gente consegue ter facilidade para descobrir o MMC, o MDC, tirar um número de uma raiz quadrada, por exemplo, né? Então, em vetores também dá para você fazer isso e também vai ser útil em vários aspectos, tá? Principalmente em questões de lançamento oblíquo e em questões também de plano inclinado lá na dinâmica. Então, assim, vamos pegar um vetor, né? E vamos tentar decompor ele em parcelas ortogonais, né? Vamos transformar ele, vamos fazer a decomposição em componentes ortogonais. Esse é o nome mais comum, né? Ortogonais, basicamente, é que as componentes que a gente vai ter, elas vão ser perpendiculares entre si, tudo bem? Então, imagine esse vetor V aqui, tá? E eu quero transformar ele em duas componentes, tá? Então, olha só. A forma prática é essa daqui. Eu vou colocar uma reta auxiliar vertical no início e no final do vetor. E vou botar uma reta auxiliar horizontal no início e no final do vetor também. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou botar uma componente na horizontal aqui e uma componente na vertical. Ok? E aí você observa que esse vetor aqui na vertical e esse daqui na horizontal juntos, né, eles formam esse cara aqui, pela regra do paralelogramo. Ó. A soma de dois vetores saindo do mesmo ponto, você traça as paralelas no início e no final dele, né, lá, e onde se encontrar o final. Então você percebe que esse amarelo mais o rosa tem que dar o azul. Ou seja, você pode colocar escrito dessa forma. Vamos chamar esse cara aqui de componente x, né? Para lembrar um pouco do plano cartesiano. E esse outro cara aqui de vetor y. E você pode escrever que esse vetor aqui v, ele vai ser igual à soma dos vetores vy com o vetor vx. Então, vx mais o vetor vy, né? Isso aqui é uma coisa muito importante. Na decomposição, os vetores que você decompôs, que você vai chamar de componente, a soma deles tem que dar, tá, o vetor que você tinha inicialmente e foi decompor. Tranquilo? E aí é importante também saber calcular o tamanho deles, a intensidade deles, o módulo deles, né? E a gente vai se lembrar de uma coisinha aqui, ó. Num triângulo retângulo, você vai ter o maior lado chamado de hipotenusa, e ele sempre fica de frente para quem? Para o ângulo de 90 graus. Os outros dois são catetos, né? E aí, a partir de um ângulo, né? Por exemplo, vamos pegar esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, né? Você pode falar que um desses catetos é oposto ou adjacente. Então, por exemplo, ó, esse cateto aqui, ele está do lado do ângulo. Então, esse cateto, ele é adjacente a esse ângulo aqui. Em contrapartida, ó, esse mesmo cateto ele vai ser, ó, oposto a esse outro ângulo alfa, né? Então, a ideia do cateto ser adjacente ou oposto depende do ângulo que você está analisando, né? Então, ó, em relação ao ângulo θ, né? Esse cara aqui, ó, é o cateto que adjacente. E em relação a esse ângulo θ também, esse cara aqui, ó, ele vai ser o cateto oposto. Tudo bem? Bom, e aí existe uma relação de seno e cosseno, né? O seno de um ângulo dentro do triângulo retângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? O cosseno de um ângulo dentro de um
triângulo retângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então a gente pode pegar aqui, ó, e descobrir qual é o ângulo que esse V tem ou com horizontal ou com A vertical. E a partir disso eu consigo descobrir qual é o valor que eu vou ter de Vx e Vy. Porque se você prestar atenção, ó, isso aqui é um triângulo retângulo e aqui em cima também vai ser, tá? Então assim, geralmente o mais comum é você pegar esse ângulo aqui. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Em relação a esse ângulo, né, nesse triângulo aqui, que tem esse e esse vértice, tá? Esse triângulo aqui de baixo, ó, você vai ter o azul como a hipotenusa, tá de frente para 90 graus, né? Esse rosa aqui, ele tá adjacente ao ângulo θ. E esse outro lado aqui, ó, ele tem exatamente a mesma altura que VY, né? Você pode falar que ele tem a mesma medida. Então, você pode pensar o seguinte, ó, o Y vai ser o oposto, o rosa o adjacente e o azul a hipotenusa. Se você pegar a hipotenusa e passar para o outro lado, hipotenusa vezes seno é o oposto, não é? Então, quem é o oposto aqui, ó? O oposto é o VY. Então, olha, o módulo de VY, tá? Ou até mesmo o próprio VY, ele vai ser igual a hipotenusa, V, vezes o cosseno que você tem, né? Ou melhor, desculpa, é o y, não, o oposto, vezes o seno que você tem do ângulo. E o Vx? Bom, o Vx é o adjacente, né? O cateto adjacente, ó, ele é o quê? Ele é igual ao produto do cosseno pela hipotenusa. Você passa a hipotenusa para o outro lado, a hipotenusa vezes cosseno é igual ao adjacente. Então, olha, ele vai ser igual a hipotenusa, V, vezes quem? Vezes o cosseno. E aí você consegue a medida, tudo bem? Então, a aplicação aqui direta. Imagina que você tem um vetor V de 10 unidades quaisquer de medida aí que você possa utilizar, né? E vamos botar aqui uma reta auxiliar na horizontal e vamos falar que tem um ângulo de 30 graus. Tudo bem? Bom, vamos supor que eu queira decompor esse vetor aí em componentes ortogonais, na horizontal e na vertical. Então, primeira coisa, reta auxiliar na vertical no início e no fim, reta auxiliar na horizontal no início e no fim. Aí eu vou desenhar as componentes, ó. A que tiver na vertical, geralmente a gente vai chamar de Y, e a que tiver na horizontal, geralmente a gente vai chamar de X. Ok? E aí, como que a gente determina o valor? Vamos lá, ó. Vx, né? Eu vou botar aqui em módulo, tá? Vou escrever assim, ó. Vx em módulo, né? É o Vx sem a setinha em cima, tá? E o módulo de Vy sem a setinha em cima é apenas o Vy. Então, ó, Vx vai ser quem? Vx vai ser a hipotenusa 10, né? Tá vendo que Vx é adjacente a 30? Então, faço pelo cosseno. Qual é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus, ele é a raiz de 3 sobre 2, tem que decorar, tá? Então, vezes raiz de 3 sobre 2. Pode cortar o 10 com 2, vai dar, ó, 5. Então, Vx vai ser 5 raiz de 3, a unidade que a gente vai usar. Como eu não falei unidade, é apenas uma unidade de medida aqui, não precisa colocar. E o Vy? Quem vai ser o Vy? Bom, o Vy vai ser a hipotenusa, 10, vezes o seno de 30, né? Até porque se eu usei cosseno aqui, eu vou usar o seno no outro. Então, ó, qual é o seno de 30? O seno de 30 graus, 1 sobre 2, meio, né? Então, vezes 1 sobre 2. Então, qual vai ser o valor de Vy? Pode cortar aqui, ó, 5 vezes 1, 5 unidades de medida. E você pode fazer isso com qualquer unidade de medida vetorial, né? Por exemplo, deslocamento é uma grandeza vetorial, poderia ser metro. Velocidade, metro por segundo também poderia ser. Força pode ser e por aí vai. Diversas outras, tudo bem?